Olá, vamos falar de orçamento público, uma conta com números superlativos e complicada demais para a maioria dos brasileiros. As ruas pedem transparência, mas os números do país são acessíveis para poucos. Como o orçamento perdeu importância, perdeu interesse, não há mobilização da população em termos do orçamento. O povo foi para a rua para pedir melhoria do transporte público. Gastando 1,6% do PIB com transporte e ainda colocando aí dentro um trem-bala, não vai melhorar o transporte público urbano de jeito nenhum. Prestação de serviço público no Brasil é um caos. As manifestações estão aí. O orçamento brasileiro numa visão de longo prazo. Especialistas falam em reformas e da atuação do parlamento. Por que o nosso orçamento é visto como uma peça de ficção? A discussão está começando. Cada real que põe de um lado para o outro muda o destino da economia, não é isso? Muda completamente, se a gente escolhe um caminho ou outro caminho. Então eu convidei os senhores e o senador Suplicy junto comigo também, para que possamos ouvir que sugestões vocês têm de como o Senado pode agir no sentido de dar mais eficiência a isso no longo prazo da economia brasileira. De fazer com que não fiquemos apenas num jogo de números para cima e para baixo, em vez disso, analisemos o que está por trás disso aqui. Os problemas que criam para a economia brasileira isso do jeito que está. E as soluções que podem vir à economia brasileira dependendo de como a gente rearruma isso. O orçamento é o locus da discussão democrática sobre as prioridades da sociedade, né? E eu pensei em começar essa apresentação lembrando aos senhores as mudanças pelas quais a nossa sociedade vem passando, como pano de fundo, né, para a discussão democrática sobre as prioridades. Um primeiro ponto importante, eu acho, para a gente falar sobre a nossa sociedade, né, é que ela está ficando cada vez menos jovem. A quantidade de pessoas de 0 a 20 anos vai cair, não apenas em termos relativos, mas cai em números absolutos, tá? Ela sai de cerca de 64 milhões de pessoas hoje para pouco mais de 59 milhões de pessoas em 2032, ou seja, a gente vai ficar cada vez menos jovem. Nós somos hoje um país urbano, tá? De acordo com o censo de 2010, 84% da população brasileira é urbana, são cerca de 170 milhões de pessoas. Na última década, essa população urbana, tá certo? Ela tem cada vez mais saído de casa, ela tem conseguido empregos formais. Os senhores sabem, é uma mudança radical, né, na sociedade brasileira. 20 milhões de empregos foram criados na última década, 20 milhões de empregos formais. É uma sociedade, portanto, urbana, com maior poder aquisitivo, tá certo? Que incluiu dezenas de milhões de pessoas. O professor Marcianelli gosta de usar o termo nova classe média, outras pessoas usam outros termos, mas o que é inegável é o processo de inclusão dessa massa urbana, que consome cada vez mais serviços urbanos, serviços deles que são trabalho intensivos e, portanto, geram empregos urbanos. Ninguém está pedindo uma geladeira melhor ou um carro com 4 portas ao invés de 2 ou alguma coisa do tipo. As pessoas estão pedindo serviços urbanos, porque moram nas cidades. Bom, então esse é o pano de fundo que eu trago aqui para os senhores para a nossa discussão do orçamento. Para falar desse orçamento que eu estou chamando de grande folha de pagamento, eu começo com essa pizza que nós estamos vendo aqui na projeção, em que eu chamo de a grande folha. Isso aqui é com base nos dados executados do ano passado. Isso é 2012, dado executado, não é programado. Então é real, expressão real do que aconteceu. 74% praticamente do orçamento, quer dizer, 3/4 do orçamento, senadores, é o que eu chamo a grande folha de pagamento. O restante do orçamento, a gente vai olhar aqui, um pedacinho vermelho aí, saúde. Por que destacar a saúde? Porque saúde tem uma exigência de gasto mínimo na Constituição. Então, você não pode gastar menos que isso aí em percentagem do PIB. Se a gente imaginar que o orçamento é constante em percentagem do PIB, então sempre vai dar 8,2% do total. Então, a sua tabelinha, senador, você tem que pensar inicialmente desse jeito aqui. Pensar que o senhor tem uma folha de pagamento gigante, 73%
do total, 8% aproximadamente é saúde, e o resto, que é 18%, tudo em números aproximados, que é o orçamento que, de fato, é discutido nesta casa. Ele é muito menor do que se imagina. Nós falamos de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma de não sei o quê. Ninguém falou nos últimos 20 anos no Brasil de reforma orçamentária. Não pode haver gestão pública de qualidade se o orçamento não existe. Ou se o espaço orçamentário é muito estreito. Qualquer empresário sabe que se não tiver um bom orçamento, se não tiver certeza de um bom fluxo de caixa, vai ter dificuldade de administrar bem. A questão da gestão pública, que está preocupando bastante o trabalho que a gente está fazendo na FGV lá no Rio, eu resumo em 2 palavras. Regularidade e imprevisibilidade dos fluxos financeiros. O que quer dizer o seguinte, como a gestão orçamentária, e esse modelo foi criado em 98, na verdade, naquele momento em que o Brasil teve que fazer um forte ajuste fiscal. E esse modelo se sustenta nesses últimos, de 98 a 2013, 15 anos, e foi cada vez mais sendo reforçado, não aperfeiçoado. Cada vez mais o governo tem que apertar o controle sobre a execução da despesa para poder administrar esses conflitos. Ao fazer isso, o que acontece? Você faz um contingenciamento logo no início do ano e começa a liberar em doses homeopáticas os recursos nos primeiros 4, 5 ou 6 meses. E começa a afrouxar um pouco a execução a partir do segundo semestre. Com ritmos desiguais, conforme as pressões do momento, as prioridades existentes, enfim. O que significa que, numa linguagem mais popular, o gestor público que está lá na ponta não conhece o seu fluxo de caixa. Ele não sabe se ele vai receber o crédito orçamentário que ele tem, ele não sabe quanto ele vai receber, ele não sabe se quando ele receber, ele vai ter tempo para gastar, de cumprir todas as formas, e aí cai nos restos a pagar. E já há quase um processo automático. Tudo aquilo que chega no fim do ano e não foi gasto é automaticamente empenhado naquela rubrica dos restos não processados. E aí está, inclusive, boa parte das emendas parlamentares ao orçamento. O que fica claro aqui é que nem o governo elabora o orçamento, apenas carimba, de acordo com as amarras que tem, e nem o parlamento ratifica, apenas retifica o que recebe do governo. Então, o orçamento é uma peça que está pronta, seja pelas exigências das leis, seja por uma tendência que amarga o orçamento de cada ano aos problemas do passado, inclusive o apego do passado. Então, o que a gente precisa é ter um orçamento que modifique isso. No próximo bloco, um orçamento engessado e a transparência que as ruas exigem. Fala-se em transparência orçamentária e não se pratica.